Olá, tudo bem com você? E aí, quanto tempo, né? Mas eu quero te dizer que o Vamos Edificar Juntos não parou e não morreu. Nós estamos juntos num único propósito de divulgar o reino e de perseverar para que nós possamos ascender aos céus, sentar na mesa e participar das bodas do Cordeiro. Você está firme nesse propósito? Eu estou crendo nisso. E com a saudade que eu tava de vocês, meu Deus, que alegria! Quanta gente online, que Deus possa estar encontrando vocês, indo de encontro através dessa palavra que está queimando no meu coração. Se você ainda não é inscrito lá no canal, não perde tempo, me ajuda a divulgar o reino. E vai lá, 1, 2, 3 e vamos edificar juntos? E eu creio que essa palavra vai falar com você como falou comigo e me alimentou por mais um dia. Amém? A palavra que o Senhor está colocando em meu coração nessa noite está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, verso de número 8, que diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Deus abençoe, primo. Um beijo em você, na Valentina, naquela linda, na Virgínia. Que Deus possa abençoar a sua família, primo. Em nome de Jesus. Adriane, Peter, vamos juntos adorar e vamos edificar juntos, amém? É bem verdade que nós somos a geração que mais teme deserto. Quem é que gosta de ouvir a palavra de desertos? Nós já associamos deserto com morte, com sequidão, com angústia, com tristezas, com abandono, com esquecimento. Mas você já parou para pensar que muitas vezes Deus se revelou nos desertos? Deus se revelou no deserto de Jacó, quando o céu agora desce uma escada e os anjos sobem e descem por aquela escada. Deus se revela no deserto de Davi, quando a sua alma está entristecida e Davi agora pensa que Saul vai matá-lo. Deus se revela no deserto, dizendo que deserto é lugar de silêncio e de comunhão. É bem verdade que nenhum de nós é desejoso de estar no deserto. Mas fato é que deserto não é lugar de esquecimento. Já parou para pensar o que a meretriz falou para os espias do povo hebreu? Quando ela disse que a cidade que tinha mais armamento, mais soldados, fechou as portas com medo do Deus dos hebreus, porque o Deus dos hebreus, ele calça no deserto, ele alimenta no deserto, ele veste no deserto, ele supre todas as nossas necessidades no deserto. É bem verdade que muitos que me conhecem sabem que o maior jargão que eu uso ministerialmente é engrandecer a Deus por Ele ter atendido às orações da minha mãe, e eu costumo dizer que eu sou fruto de uma mãe que ora.
Mas é bem verdade que a Bíblia Sagrada também já contemplou histórias como essa. Haja visto que Isaías tinha dito que nasceria um que prepararia caminho para o rei. No entanto, mesmo João Batista sendo cheio do Espírito Santo, Lucas, no capítulo 1, no verso 80, vai dizer que o menino crescia no deserto. E isso vai nos dar entendimento que deserto é local de crescimento. Deserto também é lugar de intimidade. Deserto é lugar de fortalecimento. Já parou para pensar no silêncio? Se nós ficarmos em silêncio, dizem até em histórias de dito popular que perderam um relógio e muitos se deram a procurar e ninguém encontra o relógio. Mas quando o barulho diminui e agora eles entram na sala e continuam em silêncio, eles escutam o tic-tac do relógio e encontram o relógio, porque o silêncio traz em evidência vozes e barulhos que nós já há muito tempo não atentávamos mais. Só que agora Mateus, no capítulo 4, vai começar uma história um tanto quanto intrigante, porque o evangelista vai dizer agora que o Espírito levou Jesus ao deserto. E ele termina dizendo que o Espírito levou Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Irmãos, quando eu li este versículo, o meu coração se acendeu, porque deserto e tentação faz muitos retrocederem. Deserto e tentação faz muitos duvidarem da fé e do poder de Deus. E agora, haja visto que a gente sempre foi ensinado que a perseverança é que nos dará a vitória, como compreender que o Espírito de Deus pode nos levar ao deserto? E ainda mais com o intento de ser tentado pelo diabo. A Bíblia vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Então, eu começo a dizer a alguém nessa madrugada que o deserto a qual você está atravessando de repente, ele não é cilada, não são laços. Talvez nessa noite você está no deserto do silêncio, no deserto ministerial, conjugal, pessoal, familiar. E você agora tem pensado que Deus se esqueceu da sua história. Mas é bem verdade que a Bíblia vai dizer que o Espírito lá nos leva, e se Ele leva, Ele tem compromisso em honrar a nossa história. A Bíblia diz que no deserto, Jesus passa a ser tentado. E agora o diabo, abordando Jesus, ele vai desafiar Jesus. E o desafio que ele faz a Jesus, o primeiro é dizendo: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Meu querido, quantas vezes nos nossos desertos as pessoas vêm com o intuito de pôr em dúvida a nossa identidade e o potencial que Deus colocou na nossa vida. Se você é isso ou aquilo, faça isso. Quantas vezes no meio do deserto as pessoas querem que nós deixemos de lado os objetivos a qual nos motivou a caminhar, para contextualizar e testificar a eles quem somos nós. E agora a palavra de Deus vai dizer que Jesus tem uma resposta a Satanás, porque Satanás consegue ter acusações, desafio de identidade
e tentar tratar o poder que só Deus poderia ter. Então, com esses 3 intentos de tirar Jesus do foco, ele vai dizer a Jesus: mande que as pedras virem pão. Pedra é acusação. Pedra são instrumentos ou recursos que ateiam contra os outros com o intuito de que lhe faça dano. Veja bem que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Estevão, o primeiro mártir da igreja, é morto a pedradas. E aí o diabo começa a contextualizar dizendo que o que ele pode nos oferecer é pedra. Só que aí Jesus diz: ei, você não entendeu nada, porque não é só de pão que vive o homem, porque o pão faz com que nós tenhamos fome amanhã de volta. O pão dessa terra mofa, o pão dessa terra se perde, endurece. Só que aí Jesus diz: mas viverá da palavra de Deus. E a palavra, querido? A palavra já se renovou hoje de novo. E ela veio para nos limpar, nos purificar, nos dar vida e vida com abundância. Então, o primeiro trato de Satanás nos nossos desertos é tentar contra a nossa identidade. De repente eu esteja pregando para alguém nessa madrugada que o adversário da sua alma tem desafiado você e dito: quem é você? E eu quero dizer que nessa noite a melhor resposta é dizer: eu sou filha do Deus Altíssimo, que jamais perdeu o controle da minha história. E ainda que você não acredite quem chamou ou me desafie de que o poder de Deus seja manifesto para alimentar o seu ego, eu creio que é essa palavra que me dará vida e vida em abundância. Então, depois que Satanás percebe que nós não negociamos a nossa identidade, ele começa a criar situações para que nós coloquemos o poder de Deus em dúvida. Então, o primeiro alvo do diabo somos nós, porque quando nós temos a nossa identidade e os nossos potenciais feridos, nós desejamos abandonar o nosso foco para provar a alguém quem somos. E quando de resposta nós damos a resistência, agora ele passa a nos oferecer situações que deixariam o poder de Deus em dúvida. E agora ele leva Jesus à cidade santa e coloca sobre o pináculo. E novamente, intentando contra a identidade de Cristo, que é Filho de Deus, ele diz: atira-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Já parou para perceber quantas vezes o adversário nos cerca com fragmentos de textos para tentar embasar os nossos pecados e as nossas escolhas que não são agradáveis aos olhos do Senhor? Eu costumo usar como exemplo e referência, por exemplo, o versículo que diz que nós não devemos nos embriagar. E com o intuito de que a gente não se embriague, muitos estão dizendo que podem apreciar com moderação. E aí ainda vem com palavras conforme está escrito. É bem verdade que quando nós tentamos o poder de Deus, tentamos ou desafiamos o poder do Senhor, aí nós voltamos feridos, machucados, quando nós não resistimos a esse intento. E agora feridos, o nosso eu humano vai começar a dizer coisas do tipo, quando as feridas chegam:
Deus se esqueceu da minha história. Não vale a pena prosseguir. Não vale a pena continuar. E aí, desejosos a parar, nós muitas vezes nos recolhemos como feridos, achando que o deserto foi lugar de morte. Mas aí Cristo vem e diz: não se iluda, não se venda por pedaços de texto, por fragmentos de palavra, porque a ordem é que nós não podemos tentar o nosso Deus. E agora Satanás tenta o último recurso. E aí ele vai tentar tocar no que nós temos de mais valioso. Ele já tentou contra a nossa identidade, ele já tentou contra a nossa fé, mas aí ele vai tentar roubar o que nós temos de mais precioso no deserto, que é a nossa adoração. É interessante que ele só tenta comprar a adoração por algo que nos dê empoderamento, ainda que momentâneo. Ele deseja que nós nos sintamos empoderados de algo. E aí ele vai dizer: se te prostrares no meu pé, aleluia, eu te darei os reinos do mundo e a glória dele. Querido, como isso é forte, porque muitas vezes nós nos prostramos exatamente para isso, para ter, ainda que momentânea, os desejos que reinam e imperam o mundo e a glória dele. E eu queria te perguntar algo nessa madrugada: quanto vale sua adoração? Aonde a sua adoração tem te levado? Qual a intensidade que você adora? Porque a sua adoração move a mão de Deus. No entanto, quando você adora, o desejo de Satanás é receber a tua adoração. E aí ele cria várias maneiras de nos iludir visualmente, mentalmente, espiritualmente. Ele nos tenta com o intuito de tendenciar que nós venhamos a desistir da nossa chamada. E aí ele diz: se prostra, porque eu vou te dar poder. E muitas vezes, querido, para um poder ainda que momentâneo, nós estamos negociando a nossa origem, negociando a nossa essência, a nossa raiz. Só que aí Cristo diz: não. Somente a Deus. Somente a Deus prestaremos culto. Ei, não venda a tua adoração nessa madrugada. Não venda por nada momentâneo, porque somente Deus que merece a nosso louvor e a nossa adoração. A Bíblia vai dizer que Jesus resiste e ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito. Quando nós mergulhamos na palavra, nós conseguimos contextualizar e rebater biblicamente. E aí ele diz: ao Senhor teu Deus adorará, e só Ele você prestará culto. Ei, o teu culto de adoração é de Deus. O teu louvor é para Deus, a tua oração move o coração de Deus. Aleluias! O poder que Deus colocou sobre a sua vida de ser um verdadeiro adorador é o que movimenta a mão dele. Só que aí a Bíblia vai dizer que a resistência de Cristo faz com que Satanás se aparte dele. E é exatamente isso que eu vim profetizar sobre a sua vida.
Se você nesta madrugada estiver determinado a um posicionamento, onde você vai respeitar a sua identidade, não desafiar o poder de Deus, porque o poder dele é soberano, e não tendenciar a nenhum dos lados, nenhum dos partidos, entendendo que o teu foco é Cristo. A Bíblia vai dizer que Satanás fugiu dele, se retirou. Ei, é isso mesmo. Quando a resistência da sua adoração for mantida no foco, a peleja não será sua, a guerra não será sua, porque o seu arrependimento, posicionamento, fará com que os céus se manifestem ao teu favor, porque o Deus que te chamou, ele nunca perdeu o controle da sua história. Vai dizer agora que o diabo fugirá de vós. Ei, sabe aquele milagre que você já não tem mais forças para correr atrás dele? Pois a tua obediência fará com que o Espírito de Deus vá aonde for necessário para entrar com livramento e vitória na tua história. A Bíblia nessa noite está nos dizendo que, independente do seu contexto nesta madrugada, Deus hoje está dizendo que se você tiver a resistência e perseverança, o milagre vai acontecer aí na sua casa. Você crê? A Bíblia vai dizer que você não precisa lutar com Satanás. Você não vai fazer um cabo de guerra, você não vai fazer queda de braço. Não, você não vai fazer isso. Mas a Bíblia está dizendo que se nós resistirmos ao diabo, ele mesmo fugirá de vós. Então nesta madrugada eu tenho algo para lhe dizer. Resista. Não pare porque alguém duvidou. Não pare porque alguém caluniou. Não pare porque alguém está colocando o poder de Deus em dúvida na sua história. Não pare. Adore-o, porque a sua adoração é o que mais incomoda. O intento é de que a adoração fosse voltada a Satanás, mas aí Cristo diz: aparta-te. E quando Cristo posiciona esta decisão, a Bíblia vai dizer que os anjos descem o alimento. Sabe o que eu trouxe para você nessa madrugada? É Jesus dizendo: a sua resistência e perseverança lhe revelará dentro em breve coisas ainda maiores. Aleluias! A sua resistência e perseverança nos fará ver a glória de Deus. Não desiste hoje, porque Jesus está contigo. Esta peleja não é sua. Deus pelejará para você. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, entra lá, curte, compartilha, se inscreve e me ajuda a divulgar o reino no Vamos Edificar Juntos. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.